Quer aprender a falar em público de forma clara e impactante, mas não sabe por onde começar? Hoje eu vou compartilhar com você 10 dicas essenciais de oratória para iniciantes e que vão ajudar você a se comunicar melhor em qualquer situação. Olá, eu sou Rogério Camargo, professor de Comunicação e Desenvolvimento Humano, e hoje eu trouxe dicas práticas para quem quer melhorar a sua oratória sem complicação, sem enrolação, indo direto ao ponto. Se você é iniciante ou quer aprimorar ainda mais a sua fala, esse vídeo é para você. A oratória é uma habilidade fundamental, seja para uma apresentação, uma conversa importante ou até um discurso público. Mas para quem não é muito habituado ou está iniciando, pode ser bastante desafiador e até assustador saber de fato por onde começar. Por isso eu preparei 10 dicas que vão te ajudar a melhorar a tua oratória, melhorar a tua comunicação e a dominar a arte de falar em público de forma simples e prática. A primeira coisa é identifique-se e diga a que veio. Tem muita gente, por exemplo, que já começa falando e sequer se apresenta, sequer dá bom dia, boa tarde, boa noite, depende do contexto. Nesse caso aqui do vídeo, pode perceber que eu sempre começo os meus vídeos com olá. Eu sou o Rogério Camargo, professor de comunicação e oratória. E por que eu começo com olá e não um bom dia, boa tarde e boa noite? Porque eu não sei necessariamente que horas você vai assistir esse vídeo. E como a ideia é criar um conteúdo que ele seja a longo prazo, que ele seja um conteúdo atemporal, eu não uso esse tipo de abertura. Mas veja, quando você estiver numa situação de fala pública, é bastante óbvio para você se é de manhã, de tarde ou de noite. Então, existe meio que uma fórmula que você não erra. Basicamente, você começa com bom dia, se for de manhã, boa tarde, à tarde ou boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, mais o seu nome, mais o objetivo da tua fala. Por exemplo, imagina que eu estou de manhã abrindo uma palestra. Então, bom dia, eu sou o professor Rogério Camargo e hoje eu vou compartilhar com você 10 dicas de como falar melhor em público. Essa é uma formulazinha que, se você tiver meio sem ideia de como começar, funciona em qualquer circunstância. Boa tarde, eu me chamo Rogério Camargo, sou especialista em comunicação e desenvolvimento humano e hoje eu vou compartilhar com você 10 dicas para melhorar a sua comunicação. Perceba que só de você se apresentar, você já cria ali uma conexão com o público, as pessoas já sabem quem você é e para que elas têm que prestar atenção em você. Logo de cara, você já desenha para elas no que elas têm que prestar atenção. Então veja que nesse caso, quando eu digo bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é fulano de tal, é muito importante também, se você tiver uma apresentação de slides, que o teu nome esteja lá desde o começo, para as pessoas associarem aquela mensagem a você. E aí quando você já começa dizendo, olha, eu sou fulano de tal e vou falar a respeito de 10 formas de fazer tal coisa, bom, você vai começar pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, as pessoas já sabem o que esperar de você. E aí, claro, na medida em que aquilo que você vai falar é importante para elas, você já tem a atenção retida. Porque vocês sabem, competir pela atenção das pessoas é uma tarefa bastante difícil, sobretudo porque muita gente vai estar te vendo com um celular na mão, por exemplo, e às vezes você nem tem a opção de não estar com o celular. As pessoas vão fazer anotações ali no celular, vão fazer anotações ali no computador. Então é muito importante que você use esse começo. Quando eu digo que é uma formulazinha, é claro que é uma maneira de simplificar para você, mas você pode fazer variações. Bom dia, eu sou fulano de tal, trabalho com tal coisa, mas não enrole demais, tá? Normalmente quando você, sei lá, é convidado para fazer uma palestra, convidado para fazer uma apresentação, convidado para uma fala curta que seja, a pessoa que te convidou, ela já vai fazer a tua apresentação, ela já vai dizer a tua titulação, se for o caso, quais são as tuas habilidades, quais os motivos pelos quais você está ali. Então você só reforça. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu me chamo fulano de tal e vou falar de tal coisa. Eu acho uma frase muito engraçada que as pessoas usam, por exemplo, bom dia, para quem não me conhece, eu sou o professor Rogério Camargo. Sim, mas e para quem conhece, eu me chamo Cleiton? Não, então essa é uma frase meio inútil. A gente usa querer gerar conexão para fazer ali uma ponte entre o que a gente está pensando em dizer e aquilo que a gente diz, mas é uma frase vazia, não precisa. Então você já se apresentou, você já disse a que veio, 10 passos, 3 dicas. Olha, eu vou falar a respeito de estratégias que nós precisamos implementar, eu vou falar a respeito de 3 pontos fundamentais da nossa reunião. Imagina, é uma reunião de condomínio, então
eu sou fulano de tal, eu sou o síndico e eu separei a nossa conversa aqui em 3 pontos importantes. A gente vai tratar disso, disso e disso. Só para as pessoas desenharem ali mesmo na cabeça delas, visualizarem a respeito do que você vai falar. Você já se apresentou e disse a que veio, então é importante levar sempre o contexto em consideração. E o contexto envolve uma série de características. Por exemplo, qual é o tipo de público para o qual você vai falar? Vai falar para um público que é misto? Você vai falar para um público que é majoritariamente jovem? São pessoas que são mais velhas que você? Qual é a situação social desse público? É um público que tem mais dinheiro? É um público que tem menos dinheiro? É um público que está ali para te ver? Ele vai ficar naquele lugar? É um público que está com pressa? Tudo isso ajuda você a planejar melhor a forma como você vai falar. De repente você está ali num ambiente em que as pessoas elas têm uma formação acadêmica ou as pessoas tiveram menos oportunidades de estudar. Naturalmente você precisa adequar esse vocabulário. Estou conversando com alguém aqui que domina um vocabulário mais técnico. Você até pode usar um vocabulário mais técnico se você tiver certeza que a pessoa também sabe do que você está falando. Mas do contrário, sempre que você usar uma palavra difícil, por exemplo, ou uma palavra de pouco uso, você coloca um isto é na frente, você coloca um ou seja, você coloca um isso quer dizer. Imagina que eu começo aqui, olha pessoal, eu vou falar a respeito de oratória. A oratória é a arte de falar bem em público. Às vezes a pessoa não sabe. Veja, você faz um gancho da palavra que você acabou de usar e uma breve explicação. Tem uma coisa muito importante que eu sempre insisto nos cursos de comunicação. A clareza é uma habilidade que você precisa pôr em prática a vida inteira. As pessoas não nascem sabendo e todos os dias você se relaciona com pessoas diferentes. Por isso que é importante você saber o contexto. Está conversando com um colega de trabalho que participou do mesmo treinamento, participou da mesma reunião que você, mas imagina que ele não prestou atenção no significado de uma palavra bem naquele momento que alguém estava falando, ele precisou sair para ir ao banheiro. Então, às vezes, vale a pena você checar com a pessoa se ela sabe o sentido daquilo. Não precisa perguntar diretamente, basta você olhar. Se ela faz uma cara assim de confuso, você já explica. E aí tem outra característica também. Não é porque você está no mesmo ambiente que as pessoas vão prestar atenção em tudo da mesma forma que você. Então, é sempre importante manter a clareza. Considere a faixa etária, considere o tempo, considere o lugar. Um lugar está muito frio, um lugar está muito quente. Tudo no ambiente, ele vai contribuir para as pessoas prestarem atenção no que você está dizendo ou não. Depois, provoque curiosidade, sobretudo no começo. Mostre para as pessoas, assim, de repente uma notícia. Vocês devem ter visto no jornal a notícia dessa semana. Claro que tem que ser uma coisa que tenha repercussão, que as pessoas estejam falando. Não vale aquela notícia que você recebeu lá no teu WhatsApp, que é uma conversa com um parente próximo e que as pessoas não têm obrigação de saber. Mas essa é uma forma. E quando você usa até, vocês devem ter visto essa notícia, você não precisa saber se a pessoa viu de fato ou não, é só um gancho, é uma forma de você introduzir a conversa ali. Vocês devem ter visto a notícia essa semana a respeito do preço do dólar. Você chama a atenção das pessoas para essa curiosidade. Sempre quando você tiver que preparar uma apresentação mais formal, vai ali no Google mesmo, pesquisa curiosidade sobre e coloca o teu assunto. Você vai perceber que isso funciona bastante, tanto para você começar quanto para manter a atenção das pessoas. Uma notícia, uma curiosidade, alguma coisa que você saiba que, foi legal para mim quando eu estava estudando esse assunto, quando eu estava me preparando, foi interessante ter lido a respeito disso. As pesquisas, as notícias, as curiosidades, elas sempre ajudam muito a reter a atenção do teu público logo nos primeiros minutos. Depois, certifique-se de que você dividiu a tua apresentação em partes numeradas e sequenciais. Por que isso? Toda apresentação, por mais curta que seja, é igual esse vídeo, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Perceba, lá na minha introdução eu faço a chamada, depois eu faço a introdução do tema, eu converso ali com você, eu te explico para que serve aquilo para você, eu digo que esse vídeo vai tratar de 10 características que são importantes para quem quer falar bem e tal, e aí eu parto para o conteúdo. Eu comecei dizendo para você se identificar e dizer a respeito do que você vai falar, depois eu disse para você levar em consideração qual é o contexto. Quando você enumera sequencialmente, igual está aparecendo aqui na edição, perceba que eu estou colocando aqui de forma numérica, porque quando começou lá na dica 1, independentemente do que tenha acontecido, às vezes você dispersou ali por qualquer motivo, olha ali no slide da pessoa, está aparecendo o número 2, olha aqui no vídeo, está aparecendo o número 3, então você sabe mais ou menos se são 10 dicas, em que ponto a pessoa que está falando tá, até para você medir o que você perdeu ou quanto falta saber. Ela está falando há 10 minutos e ainda está na dica 3, você já pode prever mais
ou menos. Ó, ela ainda tem 7 dicas para apresentar e já falou 10 minutos. É uma forma também de você controlar o tempo. Então lembre-se, toda a tua apresentação tem que ter introdução, que é quando você diz para que serve aquilo que você vai falar, qual é a importância das pessoas prestarem atenção. No desenvolvimento, você de fato cumpre com aquilo que você prometeu. Veja, eu já estou no desenvolvimento do vídeo. Aqui eu já estou mostrando para você quais são as 10 dicas, quais são os 10 passos, quais são as 10 estratégias que eu separei para você melhorar a sua oratória, sobretudo se você for iniciante. E aí você vai entregando isso para as pessoas ao longo. E aí você prepara, claro, um apanhado. Depois, dê exemplos práticos. Perceba nessa fala mesmo quantos exemplos práticos eu estou dando. Uma pessoa vai fazer uma reunião de trabalho, a pessoa está lá fazendo uma reunião de condomínio, a pessoa vai fazer uma apresentação pública, às vezes o colega saiu, o colega voltou. Os exemplos práticos, eles ajudam as pessoas a visualizar o conteúdo. E quando as pessoas visualizam o conteúdo, ele tende a fazer mais sentido na vida delas. Aí elas prestam atenção. Se você está fazendo uma apresentação técnica, por exemplo, sei lá, vou mostrar aqui os benefícios de você praticar um exercício tal. Enumere quais são. E é por isso que a preparação ela é muito importante quando você vai fazer uma fala pública. Quanto mais exemplos você tiver para aclarar aquilo, mais confiante você vai se sentir. Imagina, você pesquisou 10 exemplos de como fazer alguma coisa. Por mais que você nem use esses 10 exemplos, você sabe que você conhece mais a fundo aquilo. Pode ser que em algum momento alguém faça uma pergunta, que inclusive é um dos grandes medos que as pessoas que vão falar em público têm. E se alguém perguntar alguma coisa que eu não sei? Ora, se as pessoas perguntarem algo que você não sabe, você diz a verdade para elas. Não sei. Mas, se você está falando a respeito de algo importante e as pessoas fazem uma pergunta pertinente a respeito do que você está dizendo, lembre-se, você não tem a obrigação de saber todas as respostas, ninguém sabe, seria até arrogância, mas você tem a obrigação de saber pelo menos onde procurar. E aí você responde para a pessoa com toda a sinceridade do mundo, olha, essa informação que você está me pedindo eu não tenho agora, mas até a próxima reunião, até a próxima aula, até o próximo encontro, ou você pode entrar em contato comigo e me mandar um e-mail, por exemplo, se for o caso, até a data tal, no encontro tal, eu consigo essa resposta para você. Que isso é bastante tranquilizador também, você saber que você não é obrigado a saber todas as coisas, mas sabe onde procurar, caso alguém pergunte alguma coisa que você não conhece. Depois, conecte aquilo que você está dizendo com a vida das pessoas. Veja que para você, os exemplos que você dá, se fazem parte da tua vida, eles tendem a fazer mais sentido. Mas sempre se volte para a experiência do outro. Aquela coisa, talvez alguém aqui já tenha passado por uma reunião em que o chefe ficou falando por 2 horas e você ficava se perguntando, nossa, quando isso vai acabar? Talvez você já tenha sido convidado para fazer uma fala em público e tenha ficado nervoso. Talvez você tenha que apresentar um trabalho em sala de aula e isso deixa você apreensivo com relação ao conteúdo. Tenho só 5 minutos, 10 minutos para apresentar. Veja, toda vez que você usa um talvez você, primeiro que você parte do princípio que se a pessoa não se enquadra naquele exemplo, você dará outros exemplos que possam fazer sentido para ela. E segundo, e se ela não vivencia aquilo na vida dela, ela pode pelo menos imaginar como é que seria. E essa é uma forma também das pessoas compreenderem o que você está dizendo. Passo 7. Explique por que isso que você está dizendo é importante na vida das pessoas. Logo depois da introdução desse vídeo, eu comecei dizendo que a oratória é uma habilidade importante, que as pessoas podem melhorar a sua capacidade de comunicação. É muito importante para o nosso cérebro mesmo saber por que a gente está aprendendo aquilo. E, aliás, todo o conteúdo, em algum sentido, ele vai ter uma aplicabilidade prática. E esse é um exercício interessante. Ah, professor, mas quanto conteúdo que eu estudei lá na escola, eu vejo na faculdade, eu vejo no treinamento, que não serve para nada. Na verdade, tem que pensar o seguinte, não é porque não serve para mim que não serve para nada. Pode ser que não sirva naquele momento para alguma coisa. Pode ser que eu não veja uma aplicabilidade prática, mas muito provavelmente tem. Sei lá, você vai fazer um exercício de raciocínio lógico, talvez você não veja uma empregabilidade, não vai alterar o preço do dólar. De fato, nesse sentido, não. Mas talvez ajude você a deixar o teu raciocínio mais rápido. Quando você está ali jogando videogame, por exemplo, que você está ali gastando um tempo importante da sua vida num jogo de entretenimento. Se você parar para pensar, qual que é a utilidade daquilo? Pode ser que imediatamente nada, mas naquele momento tá te entretendo, naquele momento tá te ajudando a relaxar, ler um cenário, bolar uma estratégia. E aliás, é do jogo também. Se você não sabe para que serve, é justo que você levante a mão e diga, tá, mas qual é a aplicabilidade prática disso? Só que muitas vezes quando as pessoas perguntam isso não é feito de uma forma sincera e educada. Às vezes a pessoa pergunta meio que já na defensiva. Mas para que serve isso aí que eu tô aprendendo? E aí já coloca o interlocutor, a pessoa com quem você tá falando, na defensiva. Então não, começa ali de uma forma assertiva, faz aquele diálogo ali num primeiro momento que sempre funciona de reconhecer o trabalho do outro. Eu gostaria que você explicasse qual é a aplicabilidade prática disso, né? Pronto.
direto, sem acusação, sem tentar imprensar o outro na parede, como curiosidade sincera mesmo de quem quer aproveitar aquele conteúdo ao máximo. Essa é até uma forma de você dizer, né? Olha, fulano de tal, eu tô gostando bastante da tua apresentação e para eu poder aproveitar ao máximo esse conteúdo, eu gostaria que você desse alguns exemplos práticos disso. E aí a pessoa vai te explicar. Normalmente ela vai te explicar. Se você foi educado com a outra pessoa, não tem por que a outra pessoa não ser educada com você. Essa é uma das regras da assertividade. E aí veja, você já se identificou e disse a que veio, você levou em consideração o contexto, você provocou a curiosidade, você dividiu a tua apresentação em partes, deu exemplos práticos, conectou isso com a vida da pessoa, explicou para que serve. Então veja que a tua comunicação ela tende a melhorar, ela tende a ganhar em clareza, ela tende a ganhar em objetividade. Oitavo, elimine vícios de linguagem. Perceba que sempre ao final de frases ou entre algumas palavrinhas, as pessoas tendem a colocar um né, as pessoas tendem a colocar um tipo assim, as pessoas tendem a alongar a sílaba, ficar ali usando recursos que é para ganhar tempo para o cérebro processar o que precisa ser dito, e isso acaba só prejudicando. Quando você estiver percebendo, e isso é muito importante, tá? Se você perceber que você fala muito né, fala muito tipo assim, só de você já se policiar, você já começa a controlar. E se você não percebe isso, comece a perceber a partir de agora. Quando você mandar um áudio para alguém no WhatsApp, por exemplo, escute aquele áudio e veja se não tem vícios de linguagem que se repetem. Não tem nenhum problema de vez em quando você usar um né, um tipo assim, ou alongar uma sílaba. É do jogo. Agora, se isso se torna muito repetitivo, aí pode virar um vício de linguagem. E esse vício de linguagem, basicamente, ele não contribui em nada. Ele só empobrece a linguagem. Basta você perceber que uma pessoa que fala de forma fluida, uma pessoa que usa bem as palavras, que articula bem os pensamentos, não tem por que ela ficar usando um né sem necessidade, se ela não quer a concordância. Não tem por que ela usar um tipo assim se você não estiver mostrando exatamente o tipo de alguma coisa. Não tem por que você ficar ruminando ali uma palavra só para encontrar a palavra seguinte. Às vezes você terminou de dizer, faz uma pausa, usa o silêncio assertivo a teu favor. E aí é tão importante quanto você começar e desenvolver é terminar. Tem algumas pessoas que elas vão caminhando e de repente elas param. Às vezes as pessoas nem percebem que a apresentação acabou. Aí tem gente que não sabe o que dizer e usa um é isso. Aí as pessoas, elas, a pessoa já acabou. E aí normalmente, como é protocolo, assim como cumprimentar, as pessoas batem palma ao final de uma apresentação pública. Só que as pessoas precisam perceber. Então veja, uma coisa é eu estar aqui falando, de repente, aí eu digo, então nós chegamos ao final. Perceba que é quase como se eu estivesse baixando o meu tom de voz. Eu brinco com os alunos sempre. Você nunca pode terminar uma apresentação aterrissando. Você tem que terminar a tua apresentação decolando. O que isso significa? Você não termina baixando o teu tom de voz. Você termina subindo. É quase como se você tivesse assim, olha pessoal, esses aqui são os 10 passos que você poderá colocar em prática hoje para melhorar a sua comunicação. Muito obrigado. Percebe? Só de você terminar, esses são os 10 passos, você está usando a modulação, a entonação, dando ênfase naquilo e as pessoas já percebem. Você prometeu que ia entregar 10 passos, chegou ao final daqueles 10 passos, você recapitula para as pessoas e termina com aquele tom de voz de quem está acabando, as pessoas já percebem. E aí quando você diz obrigado, não precisa usar o famigerado e é isso. Isso empobrece um pouco a tua apresentação. Termina com muito obrigado. Perceba que é engraçado porque no vídeo se eu termino assim, parece que já dá vontade da pessoa sair, porque estou indicando que eu estou acabando o meu vídeo. Mas você pode mostrar para ela. E esses aqui, então, foram os 10 passos que eu selecionei para você melhorar a sua comunicação. E eu espero de verdade que você consiga colocar em prática e que isso possa te ajudar no dia a dia. Muito obrigado. Perceba, eu não acabei o vídeo ainda, mas pode ser que tenha gente que já se sinta tentada em sair só porque eu usei essa entonação, só porque eu usei essa ênfase. Inclusive, se você quer melhorar sua habilidade de comunicação, se você quer se expressar melhor, seja para você mesmo, para se relacionar com as pessoas no teu convívio de amizade, familiar, ou se você quiser evoluir na sua carreira, por exemplo, nós temos um curso aqui que se chama Oratória 5 Estrelas. É um curso que foi pensado para ser essencialmente prático. Ali eu vou ajudar você a identificar quais são as lacunas na sua comunicação, apresentar as soluções e na sequência você tem uma série de exercícios práticos. Cada aula é acompanhada de exercícios práticos para você começar a treinar na hora. A partir do momento que você adquire o curso, você já vai ter ferramentas, você já vai ter guias de exercícios, você tem um material ali que acompanha cada aula. Eu vou deixar o link aqui na descrição, dá uma olhadinha lá, que ele é um curso que foi feito com bastante carinho, pensado na prática para que você consiga os melhores resultados aprimorando a sua capacidade de comunicação. Então vamos lá, recapitulando, quais são as 10 dicas
dicas essenciais para quem está começando, para quem precisa fazer uma apresentação ou para quem já trabalha com apresentações, com falas em público e quer melhorar. Dica 1. Identifique-se e diga a que veio. 2. Leve o contexto em consideração. 3. Provoque a curiosidade. 4. Divida a apresentação em partes numeradas e sequenciais. 5. Dê exemplos práticos. 6. Conecte o que é dito com a vida da pessoa. 7. Explique o porquê. 8. Elimine os vícios de linguagem. 9. Faça pausas. E 10. Indique que vai acabar e termine de forma que as pessoas percebam que você chegou ao fim. E aí, claro, a melhor forma de você fazer isso, termina o que você tem para dizer e coloca um muito obrigado, agradeço pela atenção e fim. Você não precisa perguntar se as pessoas têm dúvida, você não precisa abrir para perguntas, porque se você está numa fala pública, normalmente vai ter uma pessoa ali que vai fazer esse papel por você. Ou claro, dependendo da circunstância, se você tiver mais espaço para falar, você fica ali, aí você abre essa possibilidade. Mas tudo vai depender do contexto. E se você gostou desse vídeo, se você achou que as dicas foram úteis, considere se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha, manda esse vídeo para alguém que você sabe que precisa fazer alguma apresentação e que você sabe que pode se beneficiar com as dicas que eu apresentei aqui. E como eu sempre digo aqui nesse canal, foco no processo que o resultado vem. Até!